Chegamos hoje no capítulo 5 da nossa exposição aí da primeira carta de Pedro, que é o último capítulo. Então convido aí os irmãos para abrirem lá em 1 Pedro, capítulo 5. A gente vai ler hoje os versos 1 ao verso 4. Diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Deus Santo, mais uma vez peço-te sabedoria para que eu pregue com fidelidade a tua palavra, que o Senhor fale aos meus irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite mais uma vez. Que o Senhor nos sustente, Deus, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois de escrever bastante sobre a temática central em Pedro, que é o sofrimento, e como que aqueles cristãos deveriam perseverar em meio a tantas lutas, aqui agora Pedro se prepara para encerrar a sua primeira carta, direcionando agora suas palavras para os líderes da igreja. De modo geral, a gente pode dizer que até aqui Pedro estava falando diretamente aos membros que estavam passando por dificuldade, e agora Pedro muda o foco e agora direciona sua palavra para os líderes. Aqui ele chama aqui de os presbíteros da igreja. Isso é importante porque Pedro se coloca agora como um líder à distância. Ele invoca os líderes locais como líder à distância, como um apóstolo que escreve orientando cristãos que estão longe. Mas isso em momento algum impede Pedro de agora mostrar a importância dos líderes locais. Então a gente vê Pedro falando como alguém que está longe, e agora ele mostra a importância dos líderes locais no auxílio àqueles cristãos que estavam sofrendo também. Pois são esses líderes locais, irmãos, que vão ajudar na prática esses cristãos, né, a quem Pedro escreve, como é que eles podem viver diante das dores. E do sofrimento, a gente sabe que se trata olhando nos olhos, olhando no olho da pessoa, né? Problemas se resolvem andando ao lado da pessoa, e Pedro sabe muito bem isso. E é por isso que ele encerra a carta dele agora, chamando os líderes da igreja à responsabilidade, falando: olha, até aqui eu mostrei todo o fundamento teológico. Agora vocês, presbíteros, pastores, bispos, a gente vai ver daqui a pouco essas distinções, que vocês agora pastoreiem o rebanho de Deus e ajudem eles. Que tudo o que eu falei aqui é obviamente suficiente para equipar todo cristão, isso não resta dúvida, seja recém-convertido ou mais experiente, e Pedro fez isso até aqui. Aliás, ele dedicou, na verdade, né, a maior parte da sua carta preparando o fundamento, e a gente vê que na Escritura Sagrada, de modo geral, Deus sempre mostra primeiro a teoria, primeiro o fundamento, e depois sempre encerra com a prática. É o que Pedro faz aqui. Mas Pedro também sabe, irmãos, a importância da atuação dos líderes locais e da comunhão com esses líderes para a prática da piedade. Por isso que agora Pedro inicia o capítulo 5 falando aos líderes da igreja. E, irmãos, isso é importante por quê? Veja só. Em nossos tempos de rede social, a gente tem vivido uma prática não apenas de cultos online. A gente já sabe que hoje tem sido algo muito comum. Hoje tem culto de todo tipo. A gente liga a televisão, liga rádio, internet. A gente escolhe até o culto, né? Como se fosse ao supermercado. Eu quero esse tipo de culto hoje. E aí culto perde aquela noção de eu me dedicar a Deus e fica aquela noção de eu vou adquirir um culto. Tem virado mais ou menos isso. Então, não só tem havido essa prática de cultos online, mas também de pastoreio online.
onde as pessoas abrem mão de ouvir os ensinos da igreja local para ouvir pastor online e aí pedir orientação online. E creio que isso tem pelo menos duas razões. Ou a igreja local não está suprindo essa pessoa com um bom ensino, isso pode acontecer, quando na igreja local o membro ele não se sente alimentado, não se sente satisfeito espiritualmente, ele vai buscar outro lugar. Isso acontece. Ou as pessoas estão migrando para um pastoreio online, porque ali não há espaço para disciplinas, correções, o pastor não conhece a vida de quem está do outro lado, basta ele dar uma orientação e a pessoa segue ou não. Então, tem virado algo comum, é uma forma de selecionar o que mais agrada e fugir da igreja local. Talvez isso não possa estar acontecendo aqui no nosso meio, nossa igreja, mas ouço muitos casos de pessoas que durante a semana ouvem todo tipo de pastor na internet, depois não sabe nem no que crer mais. É tanta coisa que é uma mistura, não sabe no final das contas nem no que está crendo. Por exemplo, na segunda-feira a pessoa vai lá, ouve Edir Macedo. Aí na terça-feira vai R.R. Soares. Quarta-feira vai ver o Valdomiro Santiago. Quinta-feira, Testemunho de Jeová. Sexta-feira, houve um Adventista do Sétimo Dia. No sábado tem um combo. Tem mais tempo, aí houve a Congregação Cristã do Brasil, a Igreja do Véu, e termina com Silas Malafaia. Aí quando as pessoas chegam no domingo, quando vai à igreja, chega com uma salada teológica muito grande, aí vai perguntar alguma coisa ao pastor, o pastor não sabe nem por onde começar, porque a mente está tão conturbada de inúmeras teologias. E o mais engraçado, irmãos, e o pior é quando essa pessoa chega para o pastor e fala algo do tipo, né? Olha, Deus, Ele me abençoou essa semana, Ele confirmou a palavra na minha vida. Aquilo que o Senhor pregou hoje foi aquilo que eu ouvi do pastor adventista, né? Aí, se eu falar para os irmãos que isso de fato já aconteceu, certa vez chegaram para mim e falaram assim, olha, o seu ensino é tão bom que parece até o da adventista. Aí eu fiquei olhando assim, me perguntando, né, o que eu estou pregando, o que eu estou falando, que não está me parecendo diferente. Mas veja, irmãos, não estou dizendo que não devemos nos alimentar de boas pregações na internet. Aliás, devemos, eu faço isso, mas isso nunca pode substituir o ensino local e nem contradizer de forma radical o ensino da igreja local. E, principalmente, isso não pode também invalidar o pastoreio olho a olho, caminhada junto, né? Essa é a questão fundamental aqui de Pedro. E é o chamado aos líderes para essa responsabilidade, é com esse chamado que Pedro inicia assim o seu verso primeiro. Irmãos, veja lá, verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Aqui, o ponto de contato com o que Pedro falou anteriormente, com o que vai falar a partir de agora, essa palavra aí que aparece sempre na Bíblia, né? Essa pequena palavra aí, mas que é extremamente importante. Que é essa palavra pois, ou portanto, que dá uma ideia de conclusão de acordo com o que foi dito antes. Portanto, diante disso, e a gente só tem que voltar aí um verso antes, que é o verso 19 do capítulo 4, que diz assim, ó, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A gente encerrou o sermão de semana passada falando esse verso, ou seja, Pedro terminou dizendo que os cristãos deveriam encomendar a alma a Deus, ou seja, entregar de fato a vida a Deus, mesmo que em momentos de grande dor. Isso é realmente difícil, mas é necessário lutar para confiar em Deus, mesmo que a providência pareça carrancuda, nós vimos aqui. E nessa entrega a Deus, quem estaria ali lado a lado para ajudar? É nesse contexto que Pedro inicia o capítulo 5, dizendo, olha, eu falei que vocês devem entregar totalmente a alma a Deus, mas existe aí o pastor da igreja local que vão ajudar vocês nesse momento difícil, nessa entrega a Deus. E é nesse contexto que Pedro fala, rogo aos presbíteros que há entre vocês, que eles se levantem e auxiliem. E aqui,
é necessário dar uma explicação um pouco mais detalhada a respeito dessa indicação de Pedro aí, porque podemos entender que Pedro está falando aos presbíteros e não aos pastores, já que em nosso regime congregacional há essa diferença. Mas aqui, essa palavra no original, ela significa ancião, aquela pessoa de mais idade, mais experiente, experimentada espiritualmente falando. E quando a gente olha para a Escritura a respeito dessa questão de liderança, já que Pedro está fazendo essa referência de liderança, no que diz respeito à liderança da igreja, nós temos de forma muito clara a instituição dos diáconos em Atos 6. Isso é algo claro. Naquele texto muito conhecido nosso, onde os apóstolos estavam praticamente encarregados de fazerem tudo e viram a necessidade de dividir as tarefas e escolher, abre aspas, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aí a gente viu a instituição dos diáconos, isso aí está claro. Mas nós não temos, irmãos, com clareza, essa questão da instituição dos presbíteros e dos pastores. Não tem esse momento, por causa disso a gente vai instituir dessa forma para isso, assim como os diáconos. A gente tem algumas inferências, é o que a gente vai trabalhar aqui. Por exemplo, uma primeira citação está lá em Atos, que é a primeira referência. Lá em Atos 14, 23, diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, o texto já começa a falar que os presbíteros foram eleitos. E aqui só fala da eleição deles, mas não o critério, quem são esses presbíteros. Agora temos o norte, mais ou menos, no capítulo 15 de Atos, verso 2, que diz: tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pouca discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, veja, aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. E a mesma citação dupla, essa questão de apóstolo e presbítero juntos, temos também nos versos 6 e no verso 22 desse mesmo capítulo de Atos. Isso só mostra, irmãos, que eram duas categorias diferentes de liderança. Uma é apostolado e outra presbítero. E finalmente, no capítulo 20 de Atos, verso 17, temos: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E aqui só aparece a palavra presbítero, indicando que são os líderes da igreja, não aparecem mais os apóstolos. Qual é a ideia aqui? Qual é a conclusão, irmãos? A ideia é que os presbíteros são os líderes da igreja que deram sequência aos trabalhos dos apóstolos. A Bíblia indica que os presbíteros e os apóstolos trabalhavam em conjunto, em comunhão, e parece que à medida que os apóstolos foram morrendo, os presbíteros foram assumindo a liderança da igreja, talvez orientada pelos apóstolos, talvez por meio da instituição dos apóstolos, os apóstolos mostrando que eles deveriam agora liderar a igreja, mas o fato é que os apóstolos iam morrendo e ninguém colocava um apóstolo no lugar do outro apóstolo. Acabou, quando o apóstolo morria, finalizou. E aí quem seguia, como nós vimos ali no capítulo 20, os presbíteros da igreja. E, obviamente, que essa é uma outra citação clara, né, de que não existe apóstolo hoje, justamente porque eles foram substituídos pelos presbíteros. Agora um detalhe importante. Seja a palavra presbítero, seja a palavra bispo, que também aparece em alguns momentos, ou mesmo a palavra pastor, na Bíblia, inicialmente, ela tem o mesmo significado, tem a mesma ideia. Porque todo presbítero na Bíblia era um pastor naquela época, né? Era o que liderava a igreja. Mas em uma das últimas cartas de Paulo, a gente pode encontrar aquilo que distingue um presbítero de um presbítero / pastor, que é aí que começa essa divisão. Como, por exemplo, para encerrar essa parte, lá em 1 Timóteo 5, verso 17 a 18, que diz assim:
devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Aqui, muito provavelmente, com o crescimento da igreja, surgiu a necessidade de se distinguir aí aquele que se dedicaria à palavra, ao ensino, como é bem dito por Paulo aí, e aquele que ajudaria governando. O ponto é, todos eram chamados de presbíteros, mas aí Paulo mostra aqui que alguns iriam para a área do governo e outros ficariam na área do ensino. E com o passar do tempo, nós adotamos essa ideia de que o presbítero que ensina é chamado de pastor, pois se dedica a isso e é digno de dobrados honorários, isto é digno de que receba. Enfim, o ponto é o seguinte, irmãos, o presbítero e pastor são a mesma coisa na Bíblia. A Bíblia não põe hierarquia, dizendo que um é superior, é melhor, é pior, é abaixo que o outro, em nenhum momento. E aqui Pedro, quando fala de presbítero, portanto, ele está falando do presbítero / pastor, do pastor daquela igreja local, ou dos pastores daquela igreja local, para que eles auxiliem seus membros em sofrimento. Esse é o ponto central ali. Logo em seguida, irmãos, vemos como Pedro agora se apresenta. Ele fala assim, olha que interessante. Eu, presbítero com eles. E aqui Pedro confirma o que eu acabei de falar, que não há hierarquia, porque Pedro era o quê? Era um apóstolo. Mas veja como ele se coloca. De forma humilde, ele diz, eu também sou mais um presbítero. E aí, só abrindo parênteses, né, muito diferente dos nossos dias, onde parece que os títulos da igreja funcionam como uma espécie de um programa de crescimento. Só a título de ilustração, parece que a primeira pessoa ela é convertida, entra na igreja, aí depois se torna membro, aí ela já galgou um degrau, depois passa a trabalhar na mesa de som, depois vira obreiro, recebe um crachazinho de obreiro, depois vira diácono, depois sobe um pouquinho de grau, vira presbítero, depois vira pastor, aí depois vira bispo, apóstolo, e hoje, se vocês forem pesquisar, tem pai apóstolo, que seria, eu acho que o pai do apóstolo. Se vocês forem pesquisar, vão achar patriarca, profeta, daqui a pouco vai ter Jesus Júnior, semideus, supra-deus, e os títulos vão aumentando, sempre com essa ideia de superioridade. Mas aqui Pedro mostra que ele é ao mesmo tempo apóstolo e presbítero, pois nenhum é acima do outro, não há hierarquia. A questão principal é que no corpo da igreja há funções distintas, funções diferentes, mas são pessoas iguais em dignidade, não há pessoas especiais. E olha um detalhe interessante, irmãos, a Igreja Católica, né, que nós sabemos muito bem que segue a sucessão papal a partir de Pedro, porque é dito que Pedro é pedra fundamental, ela parece que desconsidera completamente, né, esse verso, porque Pedro fala que ele é um presbítero, ele na visão humana, né, ele se rebaixa, já que as pessoas pensam que um apóstolo é acima, ele se mostra, né, um homem completamente humilde, e a Igreja Católica desconsidera completamente isso, porque a ideia da sucessão papal é de alguém que é superior a todos. O Papa é visto hoje como o suprassumo, algo que Pedro mostra. Olha, eu sou apóstolo, mas eis que sou como vocês um presbítero. Algo que talvez a Igreja Católica faria muito bem se seguisse. Na sequência, Pedro diz, além de presbítero, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Nessa parte vemos exatamente aquilo que seria o contraponto do que ele acabou de dizer, porque ser testemunha dos sofrimentos de Cristo era um dos requisitos para ser um apóstolo. E Pedro foi testemunha de fato, e por isso ele era um apóstolo. Então, assim, aqui ele confirma que ele era um apóstolo, porque alguém poderia dizer, mas você é presbítero ou você é apóstolo? Pedro fala, olha, não, eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Eu sou um apóstolo, de fato. Mas eu me coloco como presbítero com vocês também. Aqui, então,
ele faz duas coisas importantes, pelo menos duas coisas, quando ele fala isso. Ele confirma que é um apóstolo de fato, como eu falei, pois cumpre os requisitos, um dos requisitos, ao mesmo tempo que pode dizer com propriedade que viu Jesus sofrer e pode, portanto, ensinar como aqueles cristãos devem sofrer, ou seja, de que forma eles devem imitar seu Salvador. Em outras palavras, Pedro não estava falando do que ele não viu. Ele viu de perto a dor de Jesus. Ele também sofreu na pele as dores. Tem, então, autoridade para ensinar sobre o assunto principal. A gente conhece a vida de Pedro, sabe que ele rondou aquele período da morte de Cristo, observando as dores de Cristo de forma covarde, negou a Jesus, isso trouxe também a ele sofrimento. Então, ele fala com muita autoridade do que ele está falando. E por fim, ele encerra o verso dizendo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pedro não apenas se identifica com ele, dizendo que é um presbítero e que também sofre e viu o sofrimento de Cristo, como agora mostra que, juntamente com eles, vai participar das glórias futuras. Pedro aqui está se colocando, irmãos, lado a lado com eles na dor e na alegria, seja com os que choram, seja com os que se alegram. Por isso ele diz, eu também serei co-participante da glória que há de ser revelada. Assim como eu sofri antes e vocês estão sofrendo agora. Quando a gente receber a glória que vai ser revelada depois, que é o próprio Cristo, a gente vai estar junto também. E ele assegura que essa glória e alegria de fato virá e que ele vai estar lá, junto com eles. E olhando assim todo esse primeiro verso, a gente pode entender da seguinte forma, como se Pedro dissesse assim, bem, agora eu me dirijo a vocês, líderes de igreja, os pastores, como um de vocês, eu estou me colocando no lugar de vocês como líder e sofredor, não como superior, mas eu estou rogando, suplicando, clamando, para que vocês ajudem aqueles que ainda não estão conseguindo encomendar, entregar a Deus por causa das muitas dores. Ajude eles, sempre lembrando da glória que está muito próxima, pois lá estaremos juntos e vamos nos alegrar para sempre. Esse é o primeiro verso que Pedro se dirige aos líderes da igreja. Verso 2, ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nesse verso vemos uma ordem bem clara, uma ordem expressa aí. Pastorai o rebanho de Deus. O rebanho de Deus. Não o rebanho de vocês. Pedro aqui deixa muito claro que presbítero / pastor não é dono de igreja, nem tem rebanho nenhum. Rebanho, a igreja é de Deus, pois foi Jesus quem deu a vida por ela, não é? Então, nós, os líderes, né, são chamados apenas para alimentar, cuidar, conduzir, proteger esse rebanho, pastoreando, sendo uma espécie de co-pastor. Por isso Pedro fala, olha, pastorei o rebanho que é de Deus, não é de vocês. E logo na sequência Pedro vai dizer a forma como se deve pastorear. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Não por obrigação, não com tristeza, não sendo constrangido a que se faça isso, não com preguiça, sem vontade. E isso é importante hoje, porque muitos se tornam pastores, não de forma espontânea, como Pedro fala, mas porque, por exemplo, são muitas as razões hoje, né? Porque não conseguiu uma boa profissão, não conseguiu um bom emprego, porque vê uma facilidade em se tornar pastor, porque vê um meio fácil de conseguir alguma renda, etc. São muitas formas, né? Mas Pedro indica que isso não deve acontecer, pois o serviço é voluntário, ou seja, deve ser de coração, deve ser por vocação, com alegria, com prazer, pois é algo nobre diante de Deus. E Pedro ainda encerra com mais uma orientação de como se deve pastorear. Ele vai dizer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Aqui claramente Pedro indica a questão do lucro próprio, o dinheiro mesmo,
e a vantagem pessoal e egoísta que o líder pode ter. E aqui o cerne da questão é que a recompensa financeira nunca deve ser a motivação final daqueles que lideram. Nunca deve ser a motivação final para o pastorear o rebanho de Deus, mas a boa vontade, o desejo de servir a Deus. Sabendo sim, como já foi dito, né, que o presbítero é digno de dobrados honorários, mas não trabalhando por ganância. E quanto a isso, Paulo é muito claro, lá em 1 Timóteo 3,3, que o presbítero não deve ser avarento. E a ideia principal é que ele não deve se enriquecer às custas da pobreza do outro. Agora sim, irmãos, uma coisa importante aqui. Tem surgido também hoje, muito fortemente nas redes sociais, não apenas essa campanha que a gente já conhece, do desigrejamento, pessoas que falam que elas são a igreja. Não sei se os irmãos já viram, hoje nos perfis de Facebook tem até aquelas, eu esqueci o nome que se dá, enfim, aquelas coisas que se colocam na capa do perfil, aí dizendo lá, a igreja sou eu. Tem muita gente colocando, é uma campanha contra a igreja, pessoas que falam, não, eu sou a igreja de Deus, o que a Bíblia nunca falou isso, igreja é a comunidade dos santos, ninguém é igreja isoladamente. Mas, além dessa campanha de desigrejamento, a gente vê campanha também de que pastor não receba, e se os irmãos forem olhar, tem muito isso. Pessoas falando, pastor não deve receber não, deve trabalhar gratuitamente. E qual é o problema? Eles pegam um padrão de mídia onde alguns pastores ganham milhões para dizer que isso é errado. De fato é. Os pastores que ganham em prol do evangelho, né? Usando do evangelho, melhor dizendo. E aí eles vão para um outro extremo, dizendo que pastor não deve receber nada. A tradicional falta de equilíbrio, né? Mas Pedro aqui indica que o pastor nunca deve buscar pastorear com motivações gananciosas, mas de boa vontade e espontaneamente, que o honorário vem naturalmente como uma boa recompensa do seu trabalho da parte de Deus aqui. Então Pedro está dizendo como é que aqueles líderes da igreja deveriam ajudar aqueles irmãos. E se a gente for olhar o contexto, a gente precisa lembrar que aqueles irmãos estavam em perseguição, em sofrimento, e poderia surgir os charlatões que falassem assim, olha, eu livro vocês da perseguição se vocês me derem dinheiro, se vocês confiarem no meu domínio. Por isso que Pedro fala, vocês não devem ser, como vai dizer agora aqui no verso 3, não devem ser dominadores, não devem ser pessoas que vão ajudar os que estão sofrendo por dinheiro, etc. Então Pedro está apenas ensinando esses pastores a como vão ajudar os que estão sofrendo. Verso 3 ele vai dizer, continuando, né? Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Aqui temos mais uma explicação de como se deve ser pastor, e claro, como não se deve ser, não como dominadores. Esse é talvez um dos maiores perigos de todo líder, ele ser um ditador, um autoritário, um dominador, aquele que age com mão de ferro, aquele que age sem ouvir, mas pensando que apenas a sua visão é correta, apenas o que pensa está correto e todos estão errados. E a autoridade que o presbítero recebeu para ser líder não pode ser usada dessa forma. A gente sabe que é uma forma errada, pois quando a gente olha para o nosso maior modelo, a nossa maior autoridade, que é Jesus, a gente vê que ele lavou os pés de Judas, sabendo que Judas ia trair. Então, o Deus se ajoelha para lavar os pés do traidor. E esse é o nosso maior desafio como servos, né? É por isso que ele fala que o presbítero, portanto, deve ser exemplo de modelo do rebanho também na forma como vai pastorear, não como dominador, mas mostrando servidão, à medida do possível que possa se parecer com Cristo. Dando sempre aos liderados, aos membros, a segurança de que o líder não vai machucá-lo, não vai feri-lo. E talvez hoje, irmãos, olhando para o nosso contexto, mais uma vez, ainda temos pessoas com aquela síndrome do ungido do Senhor. Não sei se os irmãos ainda ouvem isso.
aquele que diz que não pode ser tocado porque é ungido do Senhor, não toque no ungido do Senhor, ele é o cara, é a celebridade atual, quem mexer com ele vai virar comida de bicho, essas coisas que tem por aí. Mas veja, o problema nem é só isso, mas pessoas que se submetem a isso, pessoas que se deixam levar pela tirania, cumprindo apenas o que diz a Escritura, quando se diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. E quando o povo não conhece a palavra, os lobos fazem a festa e acabam governando como déspotas, tiranos, ditadores e autoritários. É o que Pedro fala: não sejam assim. Vocês estão diante de pessoas que estão sofrendo a beça. Se vocês chegarem como tiranos, imagina a dor multiplicada dos que estão sendo perseguidos. Mas olha algo importante que Pedro ainda lembra, irmãos. Ele fala, né, não como dominadores dos que vos foram confiados. Aqui Pedro faz todo líder nunca se esquecer que foi confiado a ele algo que não é dele, mas algo que é de Deus, que foi confiado por Deus, que tem um grande valor para Deus. E um valor que talvez a gente não consiga descrever em palavras, pois Jesus deu a vida por esse rebanho. E o amor dele, desse noivo, pela sua noiva, é algo grandioso. E ai daquele que ousar ferir a noiva dele, se quando fere as nossas esposas a gente fica triste, fica irado. Imagina Jesus vendo presbíteros, pastores, bispos, líderes de igreja, enfim, de modo geral, ferindo a noiva dele. Eu penso que a ideia que a gente tem que tirar daqui é isso. Foi confiado a você, a vocês, olhando ali para o contexto de Pedro, a minha noiva é a minha noiva, eu dei a vida por ela, que vocês possam pastorear, não como dominadores, porque eu a amo. Por isso que Pedro lembra, né? Foi confiado a vocês, presbíteros, a noiva de Deus. E Pedro encerra esse verso dizendo: antes, tornando-vos modelos do rebanho. Jesus foi o modelo de sofrimento, até quando foi questionado, né? Na verdade, até quando ele foi questionar a Deus, o Pai, por que de ele ter sido abandonado, a gente vê que é um questionamento diferente. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Note que antes de ele falar do abandono, do desamparo, ele precisa dizer: Deus meu. Antes da indagação de Jesus, antes de tudo, tem a pronúncia Deus meu, uma espécie de adoração. Isso indica que na nossa dor, no nosso sentimento de desamparo temporário, ainda assim podemos chegar a Deus como nosso modelo, adorando. Ainda que a gente vai falar, Deus está doendo, a gente nunca consegue falar da nossa dor sem antes falar e chamar o nosso Senhor de Senhor e de Deus. O próprio Cristo nos ensina isso, que até quando a gente vai falar para Deus que está doendo, a gente o adora, a gente consegue se prostrar como Jesus Cristo fez. E no texto, Pedro indica que o líder deve da mesma forma ser esse modelo, assim como Jesus foi. E não se esqueça do contexto, o contexto é sofrimento, e certamente os líderes também eram perseguidos, mas eles deveriam buscar, irmãos, encorajar o rebanho, sendo um exemplo para eles também de perseverança. Porque imagina um exército vendo o seu grande líder desistindo, levantando bandeira branca, dizendo: arrego, eu peço para sair, eu desisto. O que o exército faz? O exército desiste. Assim é com os líderes, com os presbíteros. Eles, obviamente, não são deuses, mas, na medida do possível, devem buscar encorajar o rebanho não apenas com palavras, mas também com a vida. Não apenas no sofrimento, mas também em inúmeras outras áreas, porque esse modelo não é apenas no sofrer. Ele deve ser modelo de pai, modelo de marido, modelo de filho, bom pagador, não deve ser devedor na praça, como as pessoas falam, né? Sábio, enfim, ele tem que buscar ser modelo do rebanho para que o rebanho possa
olhar para esse tipo de modelo e tentar imitar, né? Não é à toa que Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. Paulo se coloca ali como modelo. O ponto é que naquele momento de extrema perseguição, a figura de alguém forte seria importante para encorajar os cristãos perseguidos. Finalmente, o último verso, verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Aqui Pedro encerra mostrando o galardão dos líderes, se eles seguirem essas instruções aí. Primeiro Pedro diz que Jesus é o Supremo Pastor. Se há alguma hierarquia na igreja, é aqui que a gente vê. Jesus é o Supremo Pastor. E nenhum de nós duvida dessa supremacia, mesmo quando lemos que Jesus estava ajoelhado lavando os pés de Pedro. Ninguém aqui duvida que ele é o Supremo Pastor, mesmo quando lemos que ele ficou meses no ventre de uma mulher. Ninguém duvida da supremacia dele quando lemos que ele se fez homem. O ponto é que um líder não precisa dizer que é líder, não precisa clamar para que outros chamem ele de líder. Ele é visto pelos outros como líder quando ele está servindo, assim como Jesus. Quando as pessoas olhavam para Cristo ajoelhado, os apóstolos não duvidavam que o líder é quem estava ajoelhado. Ninguém duvidava disso. Assim foi Jesus, o Supremo Pastor, que Pedro promete que um dia vai se manifestar. Essa é mais uma das tantas esperanças para aquele povo em sofrimento. O fim está próximo, está acabando. O noivo de vocês, o Supremo Pastor, vai se manifestar, ele virá em glória, diz Pedro. E juntos seremos coparticipantes dessa glória. E Pedro finaliza dizendo: receberemos a imarcessível coroa da glória. Nas Olimpíadas a gente sabe que a coroa era deteriorável, algo que se acabava, né? Mas a nossa coroa, a coroa de vocês, de todos nós, daquele povo, diz Pedro, é imarcessível, ou seja, não murcha, esse é o significado, não se deteriora, não se perde. Paulo vai dizer ainda, lá em 1 Tessalonicenses 2,19, porque qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Paulo coloca a alegria e a coroa de glória lado a lado, pois a volta de Cristo será a nossa maior alegria. Paulo ainda diz: já agora a coroa da justiça me está sendo guardada, a coroa da justiça, indicando que o reto juiz irá julgar o mundo e irá declarar com justiça que os cristãos têm sobre eles a coroa da justiça, por causa do sofrimento de Cristo, do sacrifício de Cristo. Veja ainda Tiago 1, verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Aqui Tiago diz que o sofrimento também vem como provação de Deus para nos aperfeiçoar, mas que no final o cristão receberá a coroa da vida. E aqui, no texto de Pedro, para finalizar, temos a coroa da glória. Ou seja, olha só, irmãos, a nossa esperança. Coroa de alegria, coroa de justiça, coroa da vida, coroa da glória. O certo é que tudo isso se resume em uma pessoa, e não em algo físico, não em uma coroa, como se coloca na cabeça, mas essa coroa de alegria, de justiça, de vida, de glória é Jesus. É a vinda dele. Essa é a nossa coroa, não o que podemos receber dele, não as ruas de ouro, mas o próprio Jesus. Essa será a maior alegria do cristão. E essa deve ser a nossa maior esperança. Essa é a coroa pela qual vale a pena dedicar a vida, não por coisas que vão perecer, por coisas que vão se acabar, mas por aquilo que é eterno. E isso, irmãos, essa palavra serviu de esperança para aqueles irmãos nossos que já morreram, não estão entre nós há muito tempo, e para quem Pedro escreve, né? E continua sendo a nossa única esperança diante do sofrimento e vai continuar sendo, né, para a nossa posteridade, se assim Cristo não voltar. A esperança do cristão, como tendo Cristo como a nossa maior coroa. E o ponto principal de hoje
nessa passagem de Pedro, é que quem é colocado em cada época, naquela época para quem Pedro escreve, das nossas épocas, para auxiliar, são os presbíteros, os pastores, os líderes da igreja. Eles não apenas devem ensinar, mas também devem ser modelos. Eles devem olhar para aqueles que estão sofrendo à sua volta, devem se levantar, apesar de sentirem dor e sofrerem também. Pedro os convoca para que eles possam auxiliar o rebanho de Deus, não por ganância, não como dominadores, mas sabendo que as pessoas sofrem e elas estão precisando do auxílio dos que estão liderando. Então Pedro convoca os presbíteros daquela igreja para que eles possam agora entrar em cena. Se antes Pedro falava diretamente, podemos dizer assim, né, aos que sofrem, a partir do capítulo 5, que é quando ele está terminando, agora ele fala aos pastores da igreja. Agora é com vocês. Ajude-os, auxilie-os, para que o peso deles possa ser menor. Que Deus possa continuar também nos abençoando nos dias de hoje, colocando pessoas na nossa vida para que possam nos ajudar também diante das nossas dores. Oremos a Deus. Deus Santo, a nossa gratidão pela Tua palavra, pelo Teu ensino mais uma vez, por esse ensino que confortou nossos irmãos que já estão na glória. Cremos que foram confortados, foram orientados pelo apóstolo Pedro, pelos presbíteros da igreja. E nossa gratidão, Deus, porque essa palavra ela perpassa anos, perpassa tempo, Deus, e tem vindo para confortar a nossa vida, nosso coração hoje. Por isso eu oro para que ela possa penetrar no coração de cada um que está aqui, Deus, para que o Senhor, que é o supremo pastor, como Pedro coloca, possa estar pastoreando, Deus, o coração de cada um aqui, Deus. A minha vida, a vida do Márcio, a vida do Samir, do Marcelo, da Andréia, da tua igreja, Deus, que o Senhor, o supremo pastor, possa continuar nos ajudando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, colocamos a nossa vida diante do Senhor, como foi falado, Deus, encomendamos a nossa alma, Deus, porque o Senhor é o único, Deus, que pode guardar, que pode nos proteger. Nossa gratidão por esse dia, por esse momento de oração, por esse culto, e entregamos essa noite, Deus, junto à tua presença, para que o Senhor continue nos abençoando cada vez mais. Assim é minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.